Ó, o Zico faz aniversário hoje, tá? Então, parabéns. Setentinha. 70 anos de Zico, tá? Então, parabéns pro Galinho, como ele é chamado. É um cara que é muito gente boa. É uma das pessoas mais simples aí do futebol brasileiro. Mandar uma mensagem pra ele. Se eu não digo a mais simples, né? Porque é impressionante um cara que foi craque como ele, ser humilde como ele. E é verdade, né, Wander? Impressionante a humildade do Zico. Ele não tem assessor de imprensa. Por isso que eu sou... Ele atende o telefone de todo mundo que quer entrevistar. Porque eu Vanderlei, quase todos nós, né? Mas a gente conviveu muito com o Zico. E aí você tem que pegar agora a marra. Um monte de assessor, não sei o quê, de Zé Mané, né? Pô, é verdade, o Pelé, você não tinha o menor problema. O Zico era como o Vanderlei, não tem hoje assessor de imprensa. Chegava lá, Galo e tal, não sei o quê. Pô, o Zico chegou na Copa de 86... A CBF sempre teve esquema e tal, né? E aí eles criavam Marinha, essas coisas aí, criavam esquema para ficar o repórter da dona dos direitos lá, e o repórter tá na dele, claro. Saía todo mundo da concentração e mandava o cara ficar no banheiro, para depois fazer uma matéria. Lembra que o Zico tava com aquele negócio de vai jogar, não vai jogar e tal? Quando o Zico soube disso, ele deu a entrevista e depois ele saiu e falou, os outros estão aí também, eu vou dar entrevista para todo mundo. E saiu e atendeu todo mundo. Esse é o Zico, entendeu? Então, o cara dele falou, tá todo mundo trabalhando, ninguém tá aqui brincando. Essa é uma das muitas situações do Zico. Uma delas, né? Então, o cara, putz, jogava pra caramba, simples, e aí você começa a ver Zé Mané com um monte de frescura, aí é invocado, é chato, é fresco. Caramba, talvez eu tenha nascido na época errada. Os craques não tinham assessoria. O Zé Mané tem um monte de assessor, tu fala, bom, alguma coisa não tá batendo aí, tem alguma coisa que eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo, sabe? Eu fico, porra, eu acho ridículo aquela coisa assim, aí você vê qualquer jogadorzinho, quando o cara chega, fica aquele, então eu falei assim, caramba, já pensou se o Pelé entrasse, o Zico entrasse, o Garrincha entrasse, se o Cruyff entrasse, como é que ia ser? Flávio, o Zico não tem assessor de imprensa, ele atende todo mundo que liga pra ele, é surreal, surreal. Ele é surreal. É incrível. O velho Vamp, eu acho que vai até fazer uma homenagem pra ele aí, eu não vou revelar, mas o velho Vamp, eu acho que vai fazer uma homenagem ao maior ídolo do Vamp, né, no futebol. E o Vamp fala também. O nível do Vampeta, que o Vampeta virou nosso amigo. Claro! O Vampeta foi um dos maiores jogadores dos últimos tempos no Brasil, talvez um dos maiores volantes. Cara simples, tranquilo. Quando o cara é muito bom, ele é simples. Quando o cara é muito cheio de frescura, tá escondendo alguma coisa, tá querendo mostrar que é mais do que é. Por isso que eu sou simples desse jeito. Você... O Zico, ele falou sobre alguns temas aí em entrevista ao jornal O Globo, e a gente vai colocar... né, 70 anos do Galinho, monstro. Pra mim é ídolo nacional, claro, as pessoas misturam muito com o Flamengo, mas pela postura, pelo que jogou, né? O Flávio Prado tá falando aqui como uma pessoa que não é flamenguista, Vanderlei Nogueira. Muito acima de regionalismo. Muito, mas muito. O Zico extrapola qualquer situação. O Zico, só pra você ter uma ideia, vou contar muito rapidinho, que eu sei que tem. Eu tinha que fazer uma entrevista com o Baggio, para a TV Bandeirantes 89. Aí eu chego em Firenze, Baggio, narizinho empinado e tal, pedi ajuda do Dunga, narizinho empinado, não dá a mínima bola. Aí o Baggio está saindo, na minha última chance, né? Eu viro e falo assim, Baggio, eu trabalho na TV do Zico e ele pediu para você me atender. Ele tava indo, sabe quando o cara já vai aquela... Ele parou e falou assim, você é amigo do Zico? Eu falei, eu trabalho na mesma emissora que ele. Ele mandou um abraço pra você. O homem virou... Pô, ele chegou a falar Bandeirantes do Canal do Esporte, que era o slogan na época. Só usando o nome do Zico. E aí ele confirmou aquela história, que ele tinha fita, que ele ficava vendo o Zico bater na bola, pra aprender como é que fazia. Baggio, Roberto Baggio, um dos maiores jogadores da seleção italiana. Só pra se ver o que é o Zico. Estão falando da Itália, tá? Não é só Brasil, não. Zico é isso aí, essa coisa assim que extrapola qualquer regionalismo. Eu queria dar dois detalhezinhos para quem não conheceu, jogando futebol, o Zico, uma proximidade maior. O Flávio acabou de dizer que ficava treinando faltas, essa coisa toda, né? Eu lembro de um episódio, Bogotá, seleção brasileira, aí nós estamos em torno da seleção brasileira e tem um movimento no campo de treinamento à noite. A iluminação, só o luar. Lá no campo dos Milionários, aos pés da Cordilheira dos Andes. Tinha um cara treinando falta. Não preciso falar quem é. Zico. E um garotinho colombiano atrás do gol para pegar a bola no escuro. Ele estava treinando só com a iluminação da lua. Esse era o Zico. Dificuldade para bater na bola. Esse era dificuldade. E outro, rapidinho, com relação a respeito pela imprensa. Respeito pela imprensa.
Toca da Raposa, seleção brasileira treinando e o Zico penduradíssimo, não sabia se ia jogar, se ia para a Copa, e estava treinando nos 3 períodos, né? A imprensa toda lá fora. E aí, portão, todo mundo lá fora. O que ele fez? Ele, num guardanapo, mandou um recadinho. Olha, sei que vocês estão esperando, eu estou treinando nos 3 períodos, mas espero que dê certo e tal. E mandou o guardanapo lá para fora para os jornalistas, né? Então, eu quero só dizer que quero desejar saúde, o meu respeito, parabéns ao Zico, 70 anos, e é um grande personagem da história do futebol brasileiro. Esse merece realmente os nossos aplausos e os nossos mais profundos respeitos. Olha aí, a gente tem algumas declarações dele que a gente vai trazer nesse aniversário de 70 anos do Galinho. Ele fala o seguinte: primeiro, sobre a falta de identificação do torcedor com o bom futebol. Ele fala: não se vê uma coisa diferente, surgir uma coisa que te encante. Torcedor não vai a campo hoje para ver A ou B. A gente sempre cansou de ouvir vários torcedores que iam para ver um belo futebol. Qualquer situação, eu ia sair para ver o Pelé jogar com o Santos. O Palmeiras, o Ademir da Guia, Roberto e Rivelino em Vasco e Fluminense. Hoje, a maioria das pessoas não saem de casa para ver fulano jogar. Esse tema eu vou perguntar para vocês, porque realmente muitos de vocês falam isso e eu nunca falei. Da minha geração, realmente, eu não vejo ninguém falar, eu ia pro estádio para ver fulano. Mas vocês, o meu pai, volta e meia, meu pai, ele falava, quando o Pelé ia em algum jogo no Rio, eu ia, claro, pro Maracanã. E ele não era torcedor do Santos. Vocês também concordam com o Zico? Hoje o torcedor não valoriza o bom futebol, ele só quer ganhar e dane-se. Muito, muito. O nível técnico, né, caiu muito. Hoje o protagonista em 95% dos times, em 95% dos debates, é o treinador. Isso não existia. O treinador, ele era uma figura importante, sim, mas ele era secundário. Então, quem vai no estádio para ver o treinador trabalhar? Mas hoje está assim. Nada contra, são outros momentos. Cara, eu não sou saudosista, né? Mas isso que o Galo falou é verdade. A gente ia ver jogador. E hoje você vai muito para ver... Ficou essa coisa, né, radical de ganhou é ótimo, perdeu é uma porcaria. E muito uma parte tática que poucos conseguem entender, transformando os técnicos em protagonistas. Mas é difícil realmente você ver alguém que vá ao estádio, principalmente no Brasil, para ver o jogador. Que jogador? Eu acho que realmente isso está correto. Todos vocês já foram ao estádio para ver jogador? Eu nunca fui. Eu não vou mentir, tá? Eu nunca fui. Eu tive a felicidade, boa tarde a todos, né? Meio tarde aqui, né? Eu tive a felicidade de um jogo, talvez a última vez que eu tenha feito isso, que foi menos de um ano antes de eu virar jornalista esportivo em 90, foi ir ao Maracanã em 89 e ver o Zico jogar. Para ver o Zico jogar, num Santos e Flamengo e Santos. Você não foi, né? Não, só no aeroporto, mas eu fui já a trabalho. E então eu posso dizer trabalho, que isso... o Borja vem aí e o bicho vai pegar. Não, depois a trabalho eu acompanhei o Borja, né, enfim. Mas ali foi como pai. E eu fui ver o Zico, né? Foi num 2-0 pro Flamengo Brasileiro de 89, já terminando e tal. Então o Zico é um desses caras, assim, né? Mas eu queria pegar até uma frase antes do Zico, aliás, acabei de postar também, tá no meu Instagram, uma grande honra que eu vou ter na carreira, que é fazer não posso falar porque ainda está na fase, mas hoje exatamente no Natal Rubro-Negro 70 anos, está lá um teaser do produto que a gente vai fazer para o Zico agora, a gente deve lançar no meio do ano. Legal. É muito legal, muito bacana, muito bonito, né? E ainda é pouco para o Zico 70, dos mesmos criadores de Pelé 70 mesmo. Então é uma honra estar a gente fazendo também Zico 70. E é nesse nível, né? É nesse nível a história que o Flávio contou do Roberto Baggio e tantos outros. Mas eu vou pegar uma frase de alguém que conhecia muito bem o Zico, conhecia muito futebol e é um cara que eu costumo chamá-lo de futebólogo, que era o Neném Prancha, que é uma figura fantástica do futebol do Rio de Janeiro. Ele dizia o Neném o seguinte: do jeito que as coisas vão, daqui a pouco vão tirar a bola de campo e os jogadores nem vão perceber. E isso o Neném Prancha falou
antes do Zico estrear no Flamengo, em 71. Ou seja, essa percepção que o Zico está falando, e não foi a primeira vez que o Zico falou, a gente já via falando dos anos 60, porque essa frase do Neném Prancha que é dos anos 60, falando de um pouco do aspecto tático, muito do aspecto coletivo, físico, que acontece, que é como disse o Flávio, o futebol é diferente, melhor, pior, algumas coisas são melhores, outras piores. Eu, possivelmente, iria ver o Messi em campo, queria ver o Cristiano Ronaldo, os jogadores novos, o Mbappé certamente e tal, se eu fosse como torcedor. E o Zico é um desses caras, mas essa preocupação dele é real para 2023, mas insisto, nos anos 60 o Nenê Prancha já falava sobre isso. Eu vou mostrar uma outra aspa aí do Zico e depois perguntar para o Mauro César, o Zico sobre o Neymar ser mais habilidoso que ele. Foi feita a pergunta aí para o Zico e ele sempre, numa humildade absurda, ele respondeu. Vamos colocar aí na tela. Ele fala, acho Messi e Maradona mais habilidosos. Neymar também. Eficiência é diferente de habilidade. Ronaldinho Gaúcho, esses são mágicos. Tirar a bola deles é complicado. Agora, na arrancada para o gol, eu deixava muita gente preocupada. Eu passava bem, dominava bem, chutava bem, reunia as qualidades importantes. Olha aí, ó, ele falando que o Maradona, o Messi e o Neymar, além do Ronaldinho, eram mais habilidosos que ele. Mauro César Pereira, o nome do seu filho é Arthur por causa do Zico, né? Ou seja, você é um fanzaço do Zico. O que falar do Zico, né, desses 70 anos de Zico? E ele tem razão nisso tudo. Hoje em dia o torcedor parou de valorizar o bom futebol e só valoriza time, a vitória. E realmente esses caras foram mais habilidosos que o Zico, na sua opinião? Assim, essa questão da valorização, da pouca valorização do jogo, eu acho que você pode resumir, porque aqui no Brasil, coisas como, por exemplo, o importante é vencer, é melhor vencer jogando mal do que perder jogando bem. Que é uma distorção bizarra, né? Porque você associa fazer mal o seu trabalho à vitória e fazer bem o seu trabalho à derrota. Ao contrário, geralmente quem vence é quem joga bem. Circunstancialmente no futebol, você joga mal e vence, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Mas quando isso acontece, o time joga mal e ganha uma partida, as pessoas usam essa muleta, frequentemente. Enfim, e temos aí vários exemplos de times que praticavam futebol medonho até, mas que de alguma forma eram competitivos na draga do futebol praticado no Brasil em vários momentos dessa história recente, e aí você valoriza, às vezes, um futebol realmente muito abaixo do que poderia ser. Eu acho que tem um quê de saudosismo, é natural que assim seja, mas, de fato, isso, para mim, é uma constatação. E acho também que são coisas diferentes, técnica e habilidade. O Zico tinha habilidade, claro que tinha, mas ele era, para mim, eu digo igual o Pelé. O Pelé era, eu falei o dia da morte do Pelé, o Pelé era nota 9 ou 9,5 em tudo, por isso que ele era o 10, ele fazia tudo bem. Agora, o Garrincha driblava melhor do que ele, outros cabeceavam melhor do que ele, um outro matava no peito melhor que o Pelé, se isso era possível. Sempre tem alguém que faz uma coisa melhor que o Pelé, um outro grande jogador. Nem tem tão grande jogador, mas é bom num fundamento bem específico. Mas ele fazia tudo direito. Até da porrada ele sabia dar nos caras. Quando tomava cacete, sabia revidar. Não tinha VAR, né? Então ele conseguia... Até nisso ele tinha a malandragem ali de saber como se impor na intimidação, não aceitar a intimidação. Coisa que o Zico nunca teve, não. Nisso o Pelé era bem melhor. Mas, enfim... O Zico, o Pelé, jogadores assim, eles são muito técnicos, que é passe perfeito, a virada de jogo, a lucidez dentro de campo. Outros são mais hábeis com a bola parece que tem uma relação diferente com eles. O Neymar, ele é mais artístico, né? Do drible, aquela chamam de magia e tal. O Zico não, o Zico ele era muito mais objetivo. Ele falou da arrancada, durante boa parte da carreira dele, e para quem quiser ver, um monte. Jogadas de gol, ou que quase resultaram em gol, ou passe para gol, de arrancada lá de trás, de pegar a bola e olhar assim para o gol e sair passando por todo mundo. Quando ia ver, ele estava dentro da área, no início da carreira principalmente. Depois, com as contusões, também com o passar do tempo, tudo, as mudanças no futebol, essas jogadas passaram a ser menos comuns. Mas cansou de fazer jogadas assim. E o Zico não era só um atacante, ele era um meio-campista que tinha uma participação grande na chegada na área, porque ele participava da construção das jogadas, dos passes em profundidade. Tem vários, tem pela seleção, tem pelo Flamengo, tem um monte. Quem tiver dúvida é só pesquisar um pouquinho no YouTube aí, que vai ficar o dia inteiro vendo e vai cansar de ver. Não vai cansar porque é bom demais. Então, eu concordo com essas observações e acho que falta muitas vezes mais discussões sobre isso e até uma reflexão, né? Porque a gente é muito resultadista no Brasil, né? O país é muito resultadista, o torcedor, e isso muito alimentado por muita gente e tal. Especialmente essa coisa que eu acho abominável, que é melhor vencer jogando mal do que perder jogando bem.
o que é uma tremenda distorção, e isso já se repetiu inúmeras vezes para justificar trabalhos ruins que eventualmente fazem ali um brilhareco, né? O trabalho não é bom, o técnico, os jogadores, mas aí ganha um jogo de certa relevância, aquilo ali ganha uma grande projeção e a qualidade do jogo fica para trás.